Começou. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui com Beatriz Lourenção, ela é psicanalista, tem uma página no Instagram super legal, que chama Entre Uma e Outra, com uma colega, né, a Isadora. E depois convido vocês a conhecerem também o trabalho de Beatriz. Estou aqui com a Aline Ferreira, a gente é da comunidade de Cartéis, meu nome é Rosana Lima, somos psicanalistas também. E a gente traz hoje Beatriz para poder conversar um pouquinho sobre a questão da maternidade e trabalho. O que ela vê de dificuldade em alguns aspectos, como essa mãe depois que tem o bebê e tudo, como que ela volta para esse mercado de trabalho e tudo, e Beatriz, ela vai trazer algumas reflexões nesse sentido, né? Beatriz, eu queria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho, como que você se envolve essas questões, conta um pouquinho de você para a gente, por favor. Então, tá bom. Gente, muito prazer em estar aqui, fiquei muito feliz com o convite de vocês. Pensar a maternidade e o trabalho, ao longo do meu trabalho na clínica, sempre foi muito natural, porque sempre recebi mães que trabalhavam, ou mães que, por conta de um trabalho, colocavam a decisão de serem ou não mães em questão mesmo, né? Então, isso sempre esteve envolvido no meu trabalho, e mais ainda depois que fui mãe, estava conversando com as meninas antes da gente começar a gravar aqui, que hoje, de alguma forma, também significa um retorno nesse ano, depois de eu ter tido filho ano passado, final do ano retrasado, na verdade, em 2023. Voltei para a clínica, mas dos espaços de transmissão eu ainda não me sentia à vontade. Parece que eu não tinha muito o que dizer ainda, não fosse da minha filha. Então, aqui também, hoje, falar sobre maternidade e trabalho também é uma forma de uma reinserção para mim nesse âmbito da transmissão da psicanálise. Senti que, de alguma forma, depois de ser mãe, precisei me ressituar e saber o que eu ainda tinha para falar, ou o que eu tinha a mais para falar. Então, hoje eu acho que pode ser uma conversa muito interessante nesse sentido. Meu nome é Beatriz Lourenção, eu sou psicanalista lacaniana e psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina, e desde que me formei na graduação, atendo e continuo, né, me formando sempre, cada vez mais, pela psicanálise lacaniana. Essa sempre foi a minha abordagem de escolha. E pensar a maternidade, a função materna, vamos conversar um pouco sobre isso hoje, pela psicanálise lacaniana é sempre muito interessante e muito produtivo. Bacana. Seja Aline? bem-vinda. Obrigada, viu, Beatriz? O pessoal que está aqui, 10 horas da manhã, é um horário mais difícil, e vocês estão aqui, muito obrigada. Beatriz, uma pergunta que veio para a gente, para ser questionada, que a Aline te mandou essa pergunta, faça lá na live, de que forma podemos pensar esses atravessamentos psíquicos na maternidade e do trabalho, e a subjetividade da mulher, e também como a psicanálise ela pode escutar esses conflitos, essas exigências, esses gozos, essas renúncias, que é vivido por mulheres, né? Que precisa conciliar a maternidade e o trabalho. De que forma a gente pode contribuir, digamos, como psicanalistas? Antes de tudo, eu acho que é muito difícil a gente falar de maternidade e de trabalho dessa forma tão geral, porque a gente sempre esbarra em realidades muito diferentes. Cada mãe é uma, inserida em um contexto familiar, um contexto financeiro, um contexto social, e cada trabalho é um também, que molda as questões da mãe, que trabalha de um jeito muito específico também.
Então, eu queria partir nossa conversa aqui do pressuposto que a minha fala é um recorte, tá? É um pontapé para a gente começar a falar sobre esse tema que é tão pertinente, que é a junção de trabalho e maternidade, mas a gente precisa fazer um recorte, porque quanto mais a gente for adentrando em realidades diferentes, mais a gente vai ter o que falar e mais coisa muito diversa a gente vai ter o que falar. Então, partindo do pressuposto de que esse é um recorte super específico, um pontapé para a gente começar a falar, eu acho que a gente consegue começar a trazer um pouco dessas questões que vocês trouxeram. Eu tenho que a maternidade é essencialmente um trabalho, já que é um trabalho de criação. Quando a gente procura no dicionário, sei lá, o Oxford, por exemplo, né, o trabalho ele é definido como um conjunto de atividades que são ou produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Então, olha só, né, essa palavra criação. O trabalho de uma mãe, ele começa já na gestação, se a gente for pensar, né? Esse trabalho é o trabalho de criar, de formar órgãos que depois vão ser um indivíduo, né? É essencialmente o trabalho da propagação da espécie, se a gente quiser pensar assim, de forma mais biológica, né? Então, assim, naturalmente, o trabalho de mãe é um trabalho de propagação da espécie mesmo, né? E é um trabalho, portanto, de manutenção social, né? Então, conforme mães gestam, criam seus filhos, esses filhos são fazem parte de uma manutenção social, né? Se mães não tivessem mais filhos, mulheres não tivessem mais filhos, né, todo o resto da humanidade estaria em xeque, né? Então, a gente tem primeiro esse trabalho, que é um trabalho social, um trabalho biológico, né? E eu acho que sim, né? Então, o trabalho de uma mãe, ele é, antes de tudo, um trabalho social. A relação de mãe e filho é a primeira relação de intermediação desse novo indivíduo com o mundo. É o trabalho de um cuidado, da preservação física daquele serzinho, é a inserção nas primeiras experiências com o mundo. Isso tudo é intermediado, em primeiro lugar, por uma mãe. E aí acho que cabe a gente falar, né, que mãe é diferente daquela mulher que pare. Né? Então, mãe, na psicanálise lacaniana, a gente sempre vai pensar a cargo de uma função materna. Por que é função? Porque faz uma função, né, numa constituição subjetiva, eu quero trazer um pouquinho disso mais à frente, mas porque quando a gente coloca a cargo de uma função, qualquer um pode exercer essa função, materna, paterna, enfim. Né? Então, mãe é diferente da mulher que pare. Né? Mãe, nesse sentido que a gente traz aqui, é essa que vai exercer essa função maternal. Então, né, eu acho que o maternar talvez seja um dos primeiros trabalhos por excelência. A gente tende a pensar que o trabalho ele passa a exigir renúncias de vontades de uma mãe quando ela começa a trabalhar fora de casa, o que hoje é tão comum, né? Hoje em dia, a gente quase tende a estranhar aquela mãe que opta por não trabalhar fora, né? De tanto que o jogo já virou. Vocês estão aí? Deu uma travadinha para mim? Então, mas, ainda quando a mulher não estava inserida no mercado de trabalho, o trabalho doméstico, ele já dava provas muito concretas de que toda mãe precisa trabalhar para além desse trabalho de mãe, de gestação, de criação, de educação, de manutenção física. A mãe sempre teve dupla jornada, afinal, né? Então, enquanto cria um bebê, faz a comida, limpa a casa, arruma, organiza, faz as compras de mercado, trabalha nessa parte mais de gestão do lar, né? Se a gente for pensar, o trabalho doméstico, ele também é um trabalho super sobrecarregante, vamos dizer assim, né? E essencial também, né? E as mulheres que se detêm ao trabalho doméstico é um trabalho assim como qualquer outro, talvez mais importante ainda, né? Então, maternidade e trabalho coexistem. Eu acho que não há maternidade se a gente não pensa no campo do trabalho também. Maternidade, para mim, é essencialmente um trabalho. E acho
pouco provável que haja uma mãe que não trabalhe para além do trabalho de mãe, né? Diga lá, Rosane. Beatriz, então, eu achei interessante uma frase que você disse um pouquinho antes da gente iniciar, né? Que o trabalho fora de casa, que as empresas, elas não acolhem esse momento, né? Elas não são muito receptivas a esse momento. Essa realidade, antes era bem pior, eu acho que as coisas estão modificando, né? Algumas empresas, pouquíssimas, não sei nem estatisticamente, hoje elas colocam até um berçário, né, dentro da empresa, para a mãe poder continuar sua atividade, mas amamentar e tudo. É uma pena que isso não seja lei, uma regra geral, né? Mas eu fico vendo, às vezes, assim, a questão da licença maternidade, que é um direito adquirido, né? Não vou nem falar do paternidade, que aqui são só 3 dias, o que eu acho, assim, um absurdo, né? Em outros países já tem para mais de mês, né? Às vezes a mulher não consegue passar esse tempo é, com seu bebê validado por lei, porque fica com medo de perder o trabalho corporativo, entendeu? E existe, você acha que existe ainda uma pressão em relação a isso, sabe? Tem mães que voltam com 1 mês de licença maternidade. Então, eu fico imaginando assim, a angústia, a insegurança que deve dar nessa mulher, porque ela precisa optar, né? Quer dizer, ela não fica os 4 meses porque tem medo de ser mandada embora, né? Isso é muito sério, né? Da saúde mental das mulheres. Eu queria saber se, só complementando, se na sua clínica, você recebe mulheres assim, se queixando nesse sentido, sabe, de estarem divididas ou pressionadas nesse sentido. O que você acha? Você recebe? Como é que é na sua experiência clínica? Na minha experiência clínica, com certeza, recebo esse tipo de demanda, né, de queixa, e não é infundada. Então, por exemplo, mulheres que são destituídas do trabalho, se não demitidas, né, logo que voltam da licença maternidade, né, destituídas de tudo que se passa na empresa, de todos os seus cargos, funções. Às vezes uma mulher estava lá num cargo um pouco mais alto, tira a licença maternidade, quando volta, está completamente excluída, completamente destituída do trabalho mesmo, então tais responsabilidades não estão mais a seu cargo. Isso para uma mulher que volta, né, depois, que já é o retorno em si já é um processo delicado, um momento delicado. E ainda com uma empresa que recebe com tanta intensividade esse momento, né, isso pode ser brutal para uma mulher. E não só as mulheres que estão voltando para a reinserção no mercado de trabalho, como também para aquelas que estão pensando em terem filhos, né? Quando vem, né, os ambientes corporativos, né, tão pouco abertos, né, a acolherem essas mulheres, mães, eu posso dizer com muita propriedade que a decisão de ser mãe, ela passa a ser alguma coisa assim, muito afetada, né? Então as mulheres, ou, eu não quero ser mãe, não estou pronta para isso, não sei se eu estou pronta para perder tudo o que eu posso perder ao me tornar mãe, mas também decidir não ser mãe por causa, né, da esfera profissional também é uma decisão muito difícil. Então, sim, as mulheres, elas são muito afetadas nesse sentido. E aí, veja, né, para haver lei, é porque a coisa não funciona sozinha. A gente só tem lei para aquilo que a gente precisa, assim, entrar goela abaixo da sociedade, né? Então, lei é aquilo que é o inquestionável, né? Então, para haver lei, né, da licença maternidade, lei que obriga que as empresas deem para as mulheres
tempo suficiente para a amamentação ao longo da carga horária, lei que obriga que as empresas liberem as mães para irem até as consultas com o filho, duas, sei lá quantas vezes por ano, leis que, né, dão incentivo, fazem o auxílio creche, leis que obrigam empresas com mais de 30 funcionárias mulheres a terem um ambiente separado para amamentação, isso tudo é porque não é natural. Só tem lei porque a gente é obrigado, precisa descer goela abaixo, que é incontestável. E aí, nesse sentido, sim, né, quanta coisa que deixa de ser zelada e proporcionada para as mulheres, porque ainda não são leis. Né? E o tanto de coisas que só são proporcionadas para as mulheres porque está ali no âmbito das leis. Né? Então, é sim um campo muito delicado, tem muito que se fazer, né, para preservar essas mulheres nesses lugares, né, de mãe. É verdade. Obrigada. Imagina. Mas, então, assim, né, é certo que maternidade e trabalho coexistem, eu acho que, então, não dá para a gente pensar o trabalho, maternidade, sem pensar no trabalho também. Então, de um lado, a gente tem o trabalho de mãe, e do outro lado, a gente tem a mãe no trabalho. Então, de um lado, a gente tem o trabalho de criação, de formação, de educação, e do outro, a gente tem essa mulher que se torna mãe, que tem esse trabalho materno já, inserida no mercado de trabalho. É uma divisão tanto. São duas esferas que se conversam, se apoiam, se referenciam e se tensionam também, claro. Né? Agora, tem o lado da história que é o lado da salvação, eu acho também. Tanto para a mãe quanto para o filho. Né? Para nenhum bebê, para nenhum filho é interessante e saudável que essa mãe esteja assim, 100%. Olhos, ouvidos, disposição, ocupando todos os lugares e todas as brechas da vida desse filho. O trabalho, seja ele o doméstico, fora de casa, constitui, junto com outros afazeres, pessoas, demandas, aquilo que a psicanálise lacaniana chama de função paterna. É a salvação para a mãe e para o filho, que ambos sejam retirados dessa dinâmica que é uma dinâmica de alienação tão constitutiva e essencial, por um lado, precisa ter, que mãe e filho se alienem, mas que para uma constituição subjetiva saudável, é preciso ter um fim. Porque aí a gente tem questões de fala, de autonomia, de simbolização, de metaforização, né, se não há fim para essa alienação, se não há barreira. Né? O autismo, por exemplo, é uma das dificuldades no desenvolvimento global, que é caracterizada pela apreensão da criança nessa alienação ao desejo materno, enquanto função, né? Lembra, não é o desejo da mãe ser pessoa, né? Mas enquanto essa função. De forma que não passa a ter essa constituição subjetiva finalizada, né? Ela fica apreendida a nível dessa alienação. Então, por exemplo, a mãe que não deixa o filho sozinho, brincando num cantinho, com seus brinquedinhos, lendo seu livrinho, se distraindo com uma sujeirinha que encontrou no chão, ainda que sob a sua supervisão, claro, né? Vira uma criança que não sabe se distrair sozinha, que precisa da mãe para tudo, para entreter, para acompanhar em cada fantasia. Agora, quando a mãe, ela pode e precisa se retirar, né, desse espaço todo de vida da criança, ela consegue proporcionar para a criança esse espaço em que ela pode ocupar, se desenvolver, sem que a mãe precise estar ali o tempo inteiro fazendo as coisas por ela, divertindo a criança por si mesma, entretendo a criança por si mesma, né, dando conta de todas as emoções da criança, sem que a criança possa, ao menos, aprender o que ela está sentindo, né? Sentir aquilo que é da ordem da esfera do sentimento. Né? Então, que a mãe tenha trabalho, tenha outras coisas importantes para fazer, tenha gostos, tenha demandas, é absolutamente saudável, tanto para ela quanto para a criança. Agora, há realidades, né, que retiram essa mulher da maternidade de forma muito violenta. Ou realidades que colocam essa mulher no campo da maternidade de forma muito violenta também. Do que eu estou falando, né? Ser mãe para umas vai ser muito mais difícil do que para outras, principalmente por conta desse contexto socioeconômico. Tá? Essas mães que, por exemplo, vivem em cidades maiores, arrumam empregos em lugares muito distantes, que precisam se locomover por condução,
né? Tem mãe que sai de casa antes do filho acordar e volta depois que ele está dormindo, né? Isso não é incomum. Ou então, né, uma mãe que quando sai do trabalho já muito tarde, à noite, num dia de muita chuva, tem como único meio de locomoção uma bicicleta. Coloca a criança ali, toda encapotada, cheia de camada, de blusa, para ver se não molha a criança, né? E vai embora para casa, já tarde da noite, embaixo de chuva. A criança dorme encostada na mãe, enquanto a mãe está lá pilotando a bicicleta, desviando de poça de água, numa viela escura, vazia, já tarde. Veja, para essa mãe é muito mais difícil, né, ser mãe. Ela está inserida num contexto socioeconômico que faz, né, ela ocupar esse lugar, né, na maternidade, de forma muito mais dificultosa que outras, que tem, por exemplo, né, carro, ou eu mesma, aí, né, que trabalho online de casa, não precisei sair de casa, né, acaba o meu trabalho, eu abro a porta, estou com a minha filha, né, minha filha não precisa sair de casa, toma chuva, então, veja, ser mãe para umas vai ser muito mais difícil do que para outras. E ser uma mãe que trabalha, portanto, né, pode ser muito mais destituidor para umas do que para outras. O trabalho e o contexto socioeconômico tem esse poder, né? Então, na minha concepção, que uma mulher pudesse passar mais tempo com seus filhos, em um ambiente mais protegido, devia ser um projeto social mesmo. As crianças precisam ir para as creches e escolinhas muito pequenininhas, porque socialmente a gente não tem condição, prioridade de preservar essas mães acolhidas em casa com seus filhos por um pouco mais de tempo. É aquilo que a gente está falando, né? O que são 4 ou 6 meses de licença maternidade na vida de um bebezinho, né? Para uma mulher que acabou de parir, né? Nada, não é nada. Né? E para uma mulher que precisa passar tantas coisas assim, né? Com uma criança pequena. Então, eu acho que, em primeira instância, também, a psicanálise pode ouvir e acolher essas tensões psíquicas, né, de uma mãe desse lugar que é um lugar social. A psicanálise, ela não está apartada da sociedade, da cultura. Aliás, pelo contrário, a psicanálise surge em meio a essa sociedade, em meio a essa cultura, já capitalista, né, cada vez mais neoliberalista. Então, tem sofrimentos e muitos que são sociais, são da ordem social, e é da ordem social que na psicanálise a gente escuta, tá? A gente precisa acolher isso que é do campo do social, né? Agora, de forma mais individual, eu acho importante que a gente possa trabalhar com as mulheres que têm esse tipo de demanda, os ideais de maternidade, de trabalho, de família, de criação de filhos, até mesmo de feminilidade, e trabalhar a forma como elas se veem hoje, a realidade em que elas estão inseridas, né? O que está sendo possível de fazer e ser, tanto na esfera do trabalho, quanto na esfera da maternidade, aonde que perde de um lado, aonde que perde do outro, aonde ela não gostaria de perder tanto, né? E trabalhar os receios, os medos, que ela teme que aconteça nessa configuração, quão distante a realidade está daquilo que ela desejou para si, sonhou para si. E tem também, né, um terceiro ponto, que é a mãe que pode se realizar no trabalho. Eu consigo ver essa perspectiva, apesar de toda a dificuldade, né? E o trabalho também pode ser ponto de referência para uma mulher voltar a ser, né, mulher para além da maternidade. Muitas mulheres se sustentam nos seus trabalhos também porque isso mostra para elas quem eu sou, do que eu gosto, o que eu sou capaz de fazer para além de cuidar do meu filho. É um ponto de realização pessoal também, de resgate da individualidade, da identidade, que é um campo tão comum das mulheres se perderem, né, depois que se tornam mãe. Diga lá, Rolanda. Beatriz, você até já falou aí, mas hoje a gente vê muito mais mulheres se permitindo não encarar realmente a maternidade, né? E mulheres jovens, né? Talvez tenha um pouco a ver também com o que você disse, da questão de não dar conta mesmo, né? Não, eu prefiro o meu trabalho, estou indo bem e tal, e aí às vezes vão postergando esse desejo de ter mãe para depois dos 30, né? E a gente vê isso muito, né, mais
cada vez mais tarde. Não, eu vou ser mãe muito lá na frente, né? E aí, isso aí eu acho que você já disse, né? Que é essa questão de não estou preparada para me sentir dividida, né? E para perder tanto, né? Porque não tem como. A mulher, ela está inserida, né? Nesse contexto que é castrador. A gente não pode tudo. E cada escolha que a gente faz, vamos perder outras coisas. Hoje em dia, por isso, talvez hoje em dia, a procura por procedimentos tais como fertilização não, congelamento de óvulos, é tão procurada, né? E é uma questão tão grande, até para as mulheres que nunca pensaram em ser mães, né? Estão congelando óvulos, porque vai que eu queira, né? Vai com uma forma como eu estou vendo e pensando hoje, não é aquilo que eu vou querer ver e pensar daqui para frente, né? Ou talvez o congelamento de óvulos ele dê um tempo a mais para a mulher se desenvolver então numa carreira sem perder tanto agora, né? Poder chegar em uma realização profissional para depois, né, partir para uma realização maternal, enfim, né? Procedimentos como o congelamento de óvulos mostram isso, né? Diga, Maria Cristina. Você falando aí do congelamento de óvulos, mas aí a gente acaba caindo numa outra situação que eu conheço de pessoas que fizeram essas opções, ou até mesmo depois fazendo uma adoção. Chega num momento da vida que a mulher trabalhou, ela fez uma porção de coisas, mas quando a criança chega, ela já não tem mais a mesma paciência, a mesma disposição. E quando ela vai para uma reunião de escola, ela se sente avó da criança, porque as mães são jovens e elas não, né? Então, ela não dá conta também de acompanhar a demanda da criança. Então, ao mesmo tempo que a mulher abre mão por conta da profissão, né, no momento de se dedicar plenamente à profissão, depois lá na frente, ela pode ter feito um monte de coisa para a profissão, mas ela não dá conta mais de diminuir o ritmo da profissão, mas acompanhar o do filho. É um sofrimento também para a mulher, esse momento de deixar a maternidade muito para frente. Porque hoje uma mãe de 45, ou no caso de uma amiga minha que foi ter o filho com 50 anos quase, né? Ela está perdidíssima, que a criança agora já tem 6, 7 anos indo para a escola, ela está perdida. Ela não sabe o que fazer com a criança direito, né? Porque ela já tem 50 e tantos anos agora. É difícil isso também. São outras questões, e aí, né, que recaem sobre a mulher que decide postergar, então. Exatamente, é muito difícil, porque tudo para a mulher é difícil. O antes, o durante, o depois, qualquer momento, a maternidade é complicada para a mulher. Deixa eu ver onde que abaixa a mão aqui, que eu já me perdi, desculpa. Joana, obrigada, Cris. Imagina. Joana, quer fazer alguma pergunta? Ou Beatriz, você quer comentar a pergunta? Está fechado, viu, Joana? Então, eu fiquei pensando aqui, enquanto a Cris estava falando, né, também dessas questões, como Beatriz falou, são outras questões, porque eu acho que a maternidade, ela abrange um campo tão grande, né, que a gente não consegue falar sobre tudo. E aí eu estava pensando aqui também, porque eu escuto na clínica, né, mães que não desejavam ser mães, mas pelo um desejo do outro, né, esse outro sendo o esposo, porque desejava ser pai. E aí ela se dá conta que ela não queria ser mãe. Ela realizou um querer, né, do esposo. Outra que trouxe dizendo assim, ela dizia, eu não amo meus filhos, né, porque todos dois foi desejo do marido, eu fiz o desejo dele. E aí eu conversando com ela, essa
é uma pessoa que eu conheço, né? Mas não é analisante e tal. E aí ela estava conversando comigo, e você vê um atravessamento sociocultural aí nessa função materna, né? Aí eu não amo meus filhos, mas não é que ela não amava, ela não estava amando os filhos como a cultura diz, a sociedade diz para a mãe ser, né? Então, esse atravessamento também, né, de o que é ser mãe, o que é que uma mãe faz, o que é que ela faz, o que é que ela tem que fazer para ser perfeita, porque essa é a demanda, né, de uma mãe suficientemente boa, mas a gente sabe que é de um outro lugar essa maternidade, né? E eu acho que Beatriz trouxe uma coisa que é permitir o filho também sozinho, né? Então, ali sentia as suas angústias, sentia as suas frustrações, né? Como diz a psicanálise, o trauma é necessário para isso, né? Então, a gente é tanta coisa para falar sobre a maternidade, né? Que vai surgindo assim, a gente vai reverberando, né? Em outras questões. Eu diria que a cobrança social é da mãe perfeitamente boa, né? Como a gente na psicanálise sabe que isso não existe, né? Que é um ideal imaginário, assim, muito distante, né? A gente tenta colocar um pouco os pés no chão, né? Suficiente já tá bom. Mas olha quanta culpa essa tua colega ou paciente, não sei bem o que não carrega, né? De não amar tal como me dizem que uma mãe deveria amar. E acho que sim também, né? Ela está num lugar em que ela pode falar disso, porque é muito complicado para uma mulher, né? Lidar com essa culpa de não amar como dizem, né? Que eu deveria. É, pelo fato dela estar aí, num lugar em que ela pode falar disso, é aí onde ela pode ressignificar esse amor, esse zelo, esse cuidado. Então, se foi porque o marido, né, queria, né, ser pai, como é que é fazer esse homem pai, então, né? Às vezes o amor está no cuidado pelos filhos, né, e pela realização do marido, né? Ser mãe, ter criado isso para um marido. Né? A gente pode ressignificar de muitas formas diferentes, para que ela possa se ver num lugar menos rechaçável, assim. Né? A gente tem Marília, Sheila pergunta, né? E o que é amar um filho, né? Que é isso? A Marília diz: quando penso no trabalho, penso no retorno de uma mulher para uma atividade, e não como uma mãe no trabalho. Acho que essa diferença é necessária. Quer falar? Eu acho que é mesmo, né? Mas quando essa mulher, ao ser mãe, volta ao trabalho, a maternidade ela não deixa quieta. Né? Uma mulher, depois de ser mãe, quando volta ao trabalho, jamais vai ser só uma mulher que volta ao trabalho. É uma mulher mãe que volta ao trabalho, né? É Isso outra se mulher, não for outra mulher, né? outra mulher, porque pessoalmente ela tem outras questões e demandas, e praticamente mesmo, né? Tem um filho que precisa ir, por exemplo, numa consulta, médico só tem de horário comercial, né? Então, sempre vai estar, sempre isso vai estar se antepondo, né? Se impondo, né? E eu acho sim que é um exercício importante a gente, mulheres que voltam ao trabalho depois de serem mães, tentarem o máximo possível resgatar a parte da mulher que volta ao trabalho, separar, né, para que a coisa não se confunda tanto, mas não tem como, né? A mulher, eu acho que é uma mulher mãe que volta ao trabalho, né? Em algumas mulher com um plus, é isso aí, Marília. Em algumas situações vai ser possível mais ser mulher que volta ao trabalho, em outras situações vai ser mais uma mãe que volta ao trabalho, né? De todas as formas, está voltando ao trabalho. Lida com isso quem? Ela mesma, os filhos, a família, a empresa, os colegas de trabalho, lida com isso todo mundo, né? Por isso que eu sempre vejo enquanto uma questão social. Sheila, você quer perguntar, Sheila?
Sheila, está de mãozinha levantada aí? Eu perguntei, mas a Beatriz já respondeu aquela hora. O que é o amar o filho? A medição é pelo que a sociedade diz, né? Agora, talvez tenha esse significado, né? Essa significação social, né? O que é um amor de mãe, assim, senso comum. Mas eu acho que cada mulher tem a possibilidade, e talvez o dever, de responder como é que se ama o seu filho. Né? Porque, veja, cada filho é um também, cada mãe é uma. Essa resposta, eu acho que ela também, se a gente leva para um campo individual, ela é ainda mais enriquecedora. Né? E não enquanto essa medição, esse parâmetro, mas numa função criativa mesmo, né? Criando o nome de como eu amo meu filho. A psicanálise, ela é palco, assim, muito acolhedor para esse tipo de questão. Né? Como é que eu amo esse filho? Que, por exemplo, né, a gente pode ter um filho com desenvolvimento natural e mães de filhos com desenvolvimento comprometido. Né? Quantas mulheres eu já não entendi que tinham filhos com diagnóstico de autismo, de TDAH? Como é que eu amo esse outro filho, que não é aquele filho que eu esperava, que eu planejava, que eu achava que ia ser assim tão habilidoso em tais coisas, e aí eu vejo um filho que está com dificuldade de aprender a falar. Como é que eu amo esse filho? Essa resposta, ela é absolutamente individual. A partir dessa mulher, do que ela sonhou, do que ela esperou, do que ela construiu, do filho que ela está vendo ali na frente dela, a forma como esse filho precisa ser amado, que isso também entra. A forma como a mãe ama um filho, se ela responde também pela forma como o filho precisa ser amado, ainda mais rico. Pensando aqui, Beatriz, a gente pode pensar que a psicanálise é uma desconstrução desse lugar, desse contexto histórico, né, que a mulher foi colocada. Só quando a gente pensa na questão, né, de feminino e tudo, mas não só. A forma como a gente foi séculos imposta, colocada. Eu vejo hoje, assim, principalmente dentro da minha escuta ali, dentro da clínica, esse lugar para uma desconstrução desse lugar histórico. Por isso que eu acho muito interessante quando a gente promove esses debates em temas específicos e temas polêmicos, digamos, assim, que a gente consegue falar de uma forma tão leve e desconstruir mesmo alguns conceitos que é enraizado, que está estruturado dentro da gente. Então, queria saber de vocês, se você vê a psicanálise nesse lugar de desconstrução, mesmo com algumas coisas ainda enraizado, até dentro da psicanálise. Acho que sim. Um trabalho fundamental que a psicanálise faz é desconstruir. Mas não é uma desconstrução simplesmente para destruir. A psicanálise sempre vai construir alguma coisa ou outra. Não é destruir por destruir, mas é destruir para construir uma outra forma. Esse caso, né, da mãe que não ama um filho, né, não ama como? Né? Essa é a pergunta. E se amasse dessa forma que você está esperando, qual? Né? E se não ama, o quê com o filho? Né? Não é só destruir, é destruir para construir. Né? Que seja me incomodo com o filho. Né? A gente também precisa tirar a maternidade desse lugar tão idealizado. Né? Tem mães que não amam o filho, ponto. Né? Agora, o que é com o filho, então? Porque mãe e filho estão aí. Né? Então, o amor de mãe por um filho, ele não é isso do necessário. Né? Acomete muitas mulheres, sim. É desenvolvido por muitas mulheres, sim. Importante que seja, é isso que a gente busca. Mas tem mulheres que não. Então, o que mais, né? Para que isso também não seja posto num lugar ruim, perigoso, né? Não é o destruir por destruir só, né? É para construir outra coisa em cima, mais saudável, né? Que funcione melhor, né? Menos neurótica. Beatriz, estou aqui pensando como as mulheres, né, assim, são inseridas nessa questão da produtividade, do capitalismo. Eu fiquei pensando assim,
as mães que optam por ficar com o filho apenas, vou cuidar do meu filho, sabe? 2, 3 anos, o tempo que for, sabe? Será que também não sofrem um tipo de preconceito, né? Porque eu fico pensando, às vezes, a questão aí dessa produtividade imposta pelo capitalismo e a mulher já conquistou tantas, né, tantas coisas, agora são independentes e tudo. E aí, assim, essa mulher que fala, não, eu vou ficar com meu filho, sabe? Ela, às vezes, ela é mal vista, Sim, até por outras mulheres, outras mães, né, que sim, não acolhem esse desejo para se dedicar ao filho, e que é legítimo, como é legítimo a mãe, né, que não, vou ficar um pouco só porque o meu lance aqui é o trabalho, né? Eu acho que isso acontece muito, e fico pensando em que dificuldade uma mulher dessa, assim, dificuldade emocional que ela passa, né? Será que às vezes ela se sente, sabe, meio o peixe fora d'água, sabe? Como se isso não fosse mais permitido hoje. Ela uhum. não tivesse direito de se dedicar ao seu filho em tempo integral, né? Virou um só, né? Ser só mãe. Só me dedicar ao meu Não é filho. bom, né? Virou um só, né? E não tem nada de só, né? Acho que sim, é absolutamente legítimo e mal visto mesmo. Principalmente a depender do contexto, né? Em contextos mais religiosos, isso é menos. Nesse sentido, a religião ela pode ser um, um ponto de apoio muito grande para essa mulher que decide ser mãe e, né, estar detida nesse contexto materno. Mas se a gente for para o campo, né, do trabalho, dessas mulheres que veem o trabalho vem a mulher enquanto trabalhadora, isso que é tão honroso, né, isso pode sim cair num lugar rechaçado, né, aquela que decide ser mãe. Pouco, coisa pouca, besteira, vai depender do homem, vai depender do marido, né, preocupação com violência, isso, muita coisa passa a ter aí. É aquilo que eu falei, né? Cada vez mais que a gente pensa o campo da maternidade no trabalho, mais a gente consegue relativizar a coisa e abrir outra discussão, né? Pensar mulher e trabalho, mãe e trabalho é uma coisa assim muito geral, porque cada contexto é um, cada decisão é uma, cada mãe é uma, cada trabalho é um. Gente, tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta? A gente já está quase chegando ao final, né, Aline? Sim. Então, ninguém vai. Aqui. Beatriz, então, eu gostaria de saber assim, se você pode deixar uma mensagem aí sobre o que você quiser abordar, entendeu? Desse nosso bate-papo, o que você achou? Eu particularmente gostei muito das suas colocações, queria te agradecer imensamente, viu? Aos nossos colegas que estão aqui presentes, pessoal da comunidade de Cartéis, ao pessoal da Livecast, aos colegas que não puderam comparecer hoje por outros motivos, mas também estavam empenhados em construir esse nosso encontro, né? Então, assim, queria que você ficasse à vontade, Beatriz, para encerrar da forma que você gostar, falar do pessoal, onde que eles te encontram, né? E aí é isso. Tá. Queria finalizar com alguns pontos que a gente não trouxe aqui, mas eu acho que vale. Assim. Então, veja, nenhuma mulher passa pela decisão de ser mãe batido. Né? Para toda mulher isso vai ser uma questão, para toda. Ainda que para decidir não tem. Né? Ainda que para pensar, não, isso é um horror na minha vida, não quero, né? Ou quero demais, né? Isso sempre vai estar, né, nas questões de uma mulher. Porque a gente é a que pode ter filho, né? Então, e a gente é a que
fisicamente, biologicamente, tem um tempo para ter filho, né? Então, fisicamente, a gente tem algo nos apressando, né? Então, toda mulher vai passar por isso, por essa decisão, tá? Então, por isso eu acho, né, que a decisão de ser mãe ou não ser mãe, ela é muito importante a gente pensar nisso, e também por isso muitas mulheres vêm para uma análise porque estão se debatendo com esse tipo de questão, né? A questão do trabalho, ela interfere muito, influencia muito, cada vez mais mesmo. Eu recebo mulheres que já estão lá na casa dos 40, né, e se debatem com, nossa, eu tinha decidido não ser mãe, agora já não sei mais, agora que o tempo realmente está acabando, né, isso me assusta, enfim, né? E assim como para todo mundo, né, ser mãe, eu acho que tem pano para manga, né? Cada uma a seu jeito, cada uma com o seu contexto, cada uma com as suas dificuldades e as suas facilidades, né? Quando uma mulher se torna mãe, a gente não está livre de questão, né? Isso dá, como a Marília colocou, um plus, né? Coloca uma coisa a mais, né? Então, acho muito importante da gente conversar sobre esse assunto, já que é um assunto que a gente recebe tanto na clínica. Agora, eu acho assim que percebo que a gente tem, talvez por essa pressão, por esses novos lugares, eu acho que é isso, por esses novos lugares sociais que a mulher chegou, muito por conta, né, das lutas feministas, a maternidade, ela virou um campo de ainda mais conflito, porque a gente tem o trabalho, a gente tem a realização, a gente tem essa mulher que não pode depender, não deve depender, que precisa se proteger e precisa se preocupar com muitas outras coisas que antes a mulher não se preocupava ou padecia disso sem ter nome, né? Que acho que é uma coisa importante também, né? O que eu estou querendo dizer? Se entregar a maternidade nem sempre é tão fácil, ou tão natural, ou tão o esperado, né, como era antes. E eu acho que quando uma mulher se torna mãe, se ela puder se entregar à maternidade, né, isso tem muito valor. Porque tem aquela frase, né, ser mãe salva a gente de viver uma vida servindo aos nossos próprios desejos. Porque isso sim, né, é mortificador, né, esse gozo irrefreável, né, viver servindo aos nossos desejos e cada vez mais um filho coloca uma barra absurda nisso, né? A mulher passa a viver a serviço do filho, né? O trabalho passa a servir ao filho também, né? Quando uma mãe volta ao trabalho, muitas vezes é porque não tem como, né, não voltar, porque agora tem um filho, uma criança para cuidar, enfim, né? Então, eu acho que quando uma mulher pode se entregar à maternidade, isso passa a ser valiosíssimo para ela, para o filho, para mitigar os sofrimentos que vêm da maternidade. É uma entrega mesmo, não é uma entrega idealizada, mas uma entrega de saber a importância que isso tem na vida de um filho, sabendo quanto isso pode mudar na vida dela. Encarar a realidade, né? Tem mulheres que têm o filho, mas não queriam ser mães antes, né? Mas agora são. E aí, o que eu faço com isso? Né? Se entregar não é a melhor das soluções, né? E eu acho que a psicanálise, ela vem com um trabalho muito potente disso, né, de colocar as expectativas no seu lugar, as idealizações no seu lugar, as pressões sociais, culturais no seu lugar, e poder proporcionar que essa mulher construa a sua forma de maternar, de amar o seu filho, de cuidar e de se ver, né, nas suas questões pessoais, profissionais, na sua realização enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher solteira, enfim. Então, eu acho que a melhor saída sempre é se entregar para a maternidade, porque daí tem, assim, frutos de muito valor para a vida de uma mulher que se tornou mãe. E no mais, acho que eu queria agradecer a vocês pelo convite, é muito bom poder falar disso, muito pertinente.
E que a gente continue construindo esse campo tão vasto, né, de trabalho, de questão, de pensamento. Beatriz, olha, a gente que agradece sua disponibilidade, seu carinho, sua entrega aqui com a gente. Realmente, assim, foi muito bacana. Você trouxe questões, assim, super legais, né? E como você diz, é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Mas é isso, nosso imenso agradecimento a você, tá? E como que o pessoal te encontra? Você quer deixar seu Instagram? Isso, no Instagram, acho que vocês encontram fácil, @entreumaeoutra, _. Lá tem os contatos no link da bio, tanto para o WhatsApp, quanto se vocês quiserem acompanhar nossa página. Ah, que joia! Então tá, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um livecast, hoje com Beatriz Lourenção. Foi ótimo, e obrigada, colegas, obrigada, adorei ver vocês. E Beatriz, até uma próxima, né? Quem sabe? Até! Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Um beijão. Foi ótimo. Obrigadão. Tchau. Vou parar a gravação aqui, Rosana. Tá. Um beijo, viu?